sombras escuras de uma cidade moderna, uma lenda antiga ressurge para assombrar a imaginação do seu povo. As histórias contadas nos pubs e sussurradas em casas durante a noite falam de uma criatura feroz e selvagem, cujo olhar penetrante e faro aguçado percorrem as ruas vazias. Pedimos o seu like e a sua inscrição nesse canal. O tema de hoje: o lobisomem de Hull. Batizado pelos locais de Old Stinker, esse predador esquivo tem mais em comum com as lendas do passado distante do que com a fauna local. Um espectro que salta da escuridão, deixando apenas pegadas e um odor alarmante em seu rastro. Ele assombra o imaginário popular, desafiando a lógica e o ceticismo moderno. A cidade de Hull, ou oficialmente Kingston upon Hull, é um porto confluência dos rios Hull e Humber, no nordeste da Inglaterra. A cidade tem uma rica história marítima e um patrimônio cultural surpreendente, sendo conhecida como a Cidade da Cultura no Reino Unido em 2017. Porém, mesmo em meio à arte, à cultura e à vida cotidiana, as sombras de lendas antigas ainda persistem. Hull tem uma longa tradição de lendas e histórias de assombrações. No passado, houveram relatos de criaturas fantásticas e eventos sobrenaturais entrelaçados na rica tapeçaria da história da cidade. Porém, nem tudo é história. Alguns desses contos são reais e assombram o lugar de verdade. Old Stinker é descrito como uma criatura de proporções massivas, com olhos vermelhos brilhantes e um hálito fétido. Daí seu apelido, que quer dizer velho fedorento. Essa criatura, uma mistura de homem e lobo, é dita como tendo uma força sobrenatural e uma agilidade impressionante. A história de Old Stinker ganhou força em 2016, quando avistamentos da criatura começaram a ser relatados em Witteringa, uma pequena vila nos arredores de Hull. Uma testemunha afirmou ter visto algo meio humano, meio cão, pulando um córrego. Isso iniciou uma onda de avistamentos e relatos sobre a fera assustadora, e é um desses relatos que veremos a seguir. Era uma noite fria e escura, como costuma ser para aqueles lados da Inglaterra. Um desses momentos em que a atmosfera parece mais densa e as sombras dançam em cada canto. Um homem local chamado Tom estava voltando para casa após um longo dia de trabalho no porto. O caminho para casa levava por uma trilha estreita margeando um grande campo aberto. Tom conhecia a trilha como a palma de sua mão, mas naquela noite algo parecia errado. Uma sensação de desconforto cresceu em seu peito. Havia um clima estranho, quase sobrenatural, e uma sensação de estar sendo observado. De repente, um som cortou a noite, um rosnado baixo, algo entre o grunhido de um cão e o uivo de um lobo. Tom virou-se justamente quando uma criatura enorme saltou da escuridão. Seus olhos vermelhos brilhavam naquele escuro e seus dentes afiados reluziam à luz da lua. Era o Old Stinker. Tom ficou gravemente ferido. Ele foi golpeado em vários locais do corpo, mas sobreviveu para contar a história. Sua vida, por outro lado, nunca mais foi a mesma. O primeiro ataque de Old Stinker havia acontecido e a cidade de Hull nunca mais olharia para a escuridão da mesma maneira. Tom contava que a criatura parecia estar se controlando para não tirar a vida dele e que de repente ele saiu correndo para a mata. Não demorou muito para a população de Hull perceber que o encontro de Tom não havia sido um incidente isolado ou o desvaneio de um homem bêbado depois de um longo dia de trabalho. Outros relatos começaram a surgir, histórias de lobos imensos, olhos vermelhos e ataques brutais. Não era mais uma simples fábula local. Old Stinker era uma realidade perturbadora.
comunidade tentou se proteger como pôde. Os passeios noturnos foram evitados, as portas e janelas trancadas, e alguns até começaram a andar armados. Mas Old Stinker continuava a semear o medo. 2 semanas após o ataque a Tom, um fazendeiro chamado Edgar encontrou seu rebanho de ovelhas em estado de pânico. 3 delas estavam mortas, brutalmente despedaçadas e parcialmente comidas, e as marcas de presas eram maiores do que qualquer lobo poderia deixar. Um mês mais tarde, uma família foi acordada no meio da noite por um estrondo ensurdecedor. Eles encontraram o seu celeiro destroçado e o seu cavalo, uma besta robusta de meia tonelada, arrastado para fora e abatido de maneira horrível. Os ataques de Old Stinker não eram mais simples contos de fadas. Eram acontecimentos macabros e o terror da população só aumentava. No coração da comunidade Hu começaram a emergir uma crença real na criatura denominada lobisomem. As descrições das testemunhas, apesar de estarem repletas de medo e pânico, eram estranhamente consistentes. Um enorme lobo com olhos avermelhados e um hálito que faria um gambá se encolher. Old Stinker parecia ter se tornado algo mais do que apenas uma criatura temida. Ele tinha se tornado um fenômeno local. Não havia um consenso claro. Alguns afirmavam que era de fato um lobisomem, uma criatura mitológica da noite. Outros acreditavam que poderia ser um lobo comum, embora de tamanho fora das proporções e comportamento enlouquecedor. Mas com os relatos aumentando e os ataques continuando, algo estava claro: independente do que fosse, Old Stinker era uma real ameaça que não podia ser ignorada. A necessidade de respostas de alguma forma de garantia tornou-se uma chama crescente dentro da comunidade. Foi quando um grupo de moradores corajosos decidiu tomar a iniciativa e organizaram uma busca juntamente com a polícia local. Formaram-se 5 grupos de 8 pessoas, sendo 2 de cada grupo policiais. Eles adentraram nas matas em locais diferentes e cada grupo cobriu um perímetro. 2 lobos negros foram abatidos naquela noite, mas nenhum lobisomem apareceu. Da mesma forma que os ataques começaram, eles pararam. Os moradores dizem que o lobisomem era um antigo morador que voltava à cidade de tempos em tempos e que não abateu nenhuma das vítimas humanas, pois ele tentava lutar contra a natureza bestial da sua maldição. Se isso realmente for verdade, em poucos anos os ataques voltarão a se repetir. Quem sabe dessa vez o lobisomem de Hu virá a ser descoberto. Pedimos para você deixar o seu like e se inscrever. Obrigado por assistir. Até a próxima.